Buongiorno, buonasera a tutti voi. Episódio número 1 do podcast da Lapor, Salomão e Queiroz Advogados. A ideia desse podcast surgiu numa conversa despretensiosa entre os três sócios, eu, Eduardo Salomão e Guilherme Queiroz. O formato do nosso podcast vai ser uma pessoa que convida um amigo, um empresário, uma pessoa que a gente tem admiração, e esse sócio convida um outro sócio para que a gente possa ter uma entrevista mais dinâmica, mais colaborativa. Ao meu lado esquerdo, Eduardo Salomão. Oi, Felipe, tudo bom? Boa noite. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convidado aqui pela presença. Foi a realização de um sonho isso tudo que a gente está fazendo aqui, porque desde que a gente começou, a gente pensou, vamos fazer o podcast. Isso a gente foi somando todas as ideias e chegou nesse formato que a gente quer trazer, falar sobre empresário, falar sobre negócio e trazer pessoas que estão nesse ambiente. E, por conta disso, a gente está trazendo essa pessoa que é tão importante aqui na nossa história do escritório, nessas nossas histórias pessoais. E aí vou deixar você seguir para a gente seguir para as introduções. Legal, Dudu. A gente pretende começar o podcast perguntando para o nosso convidado nome, idade e negócio. Mas antes disso, eu queria ressaltar que o empreendedorismo ele tem uma beleza tão única que o empreendedorismo fomentou a minha amizade com esse convidado. Esse convidado, ele era um colega querido de bairro, temos muitos amigos em comuns, e as nossas empresas se unimos forças, e hoje eu posso dizer que sim, é um amigo estrito senso. Convidado, nome, idade e qual é o seu negócio? Bom, boa noite. Primeiro agradecer o convite de vocês aí, mas por ser o primeiro, né? Responsabilidade grande. Bom, meu nome é Júnior, tenho 33 anos, sou empresário. Eu tenho uma distribuidora de frutas que atendo desde mercado a feiras, fornecimentos. É uma coisa que veio do meu pai, passou para mim. Estou um tempo já nesse negócio. Você chegou a fala onde funciona, que eu acho que isso vai ser interessante você comentar também. Ela fica localizada no CEASA, né? Que é a Central de Abastecimento do Estado. Mas começou lá atrás, com meu pai, no interior do Espírito Santo. Ele veio de uma família bem do interior, que achava as coisas mais nobres do que são, entendeu? E aí ele veio em cima de um caminhão que já fazia o fornecimento para o estado do Rio de Janeiro, entendeu? E aí foi onde começou tudo. Ele veio para CADEG, Mercado São Sebastião, até que nos anos, acredito eu, 60, veio a Central de Abastecimento, que foi quando ele abriu o primeiro box da nossa empresa lá. Ah, legal. A empresa tem quantos anos, Júnior? 45 anos. Vai completar 45 anos. 45 daqui a anos. alguns meses. E sempre o produto principal... Vocês sempre trabalharam com a venda de frutas? Então, o produto principal, desde a época do meu pai, foi banana. Que o grande forte do cultivo de banana foi no interior do Espírito Santo. E de uns anos para cá eu comecei a diversificar, porque a gente acredita que hoje em dia você ficar só trabalhando com um produto não dá para fechar as contas, né, que a gente faz. E então eu diversifiquei, hoje a gente trabalha desde banana, manga, maçã, kiwi, pera e por aí vai. Pô, conta pra gente também quando e como você assumiu as rédeas aí desse negócio que é familiar, mas já tem uma estrutura empresarial, posso dizer, totalmente empresarial. Cara, foi um período bem conturbado para mim, porque eu tinha algumas ideias bem diferentes da do meu pai. Acredito eu que eu tinha razão em certas coisas, e ele, por chegar onde chegou, também tinha, né? E outras. É o progressismo e o conservadorismo tentando andar exato. juntos ali, E né? acabava que, a gente morava junto, então algumas brigas pessoais influenciavam no profissional, e algumas no profissional influenciavam no pessoal, enfim. E até que a gente chegou a um ponto de dividir realmente, fisicamente, ali a empresa. Um lado era meu, um lado era as minhas posições, do outro lado era ele, os funcionários meio para cá, outra parte para lá, os clientes também. A gente só compartilhava dois funcionários, uma que era embaixo no caixa e a do administrativo. E eu comecei a construir a minha história, no caso,
mas com uma bagagem dele, com todo o respaldo dele, com tudo o nome dele que ele conseguiu com alguns anos, entendeu? Perfeito. Júnior, os seus produtos são commodities. Vocês trabalham com alimento, que é o produto mais relevante para a espécie humana. Aqui, nós vendemos serviços jurídicos. É uma coisa mais sofisticada, menos elementar. Como é que você vê hoje, e o Brasil é um gigante na exportação de commodities. A pergunta que eu te faço é, quando o Brasil está no momento de crescimento econômico, você percebe isso no seu negócio? Ou o seu negócio ele é blindado para a crise? A gente vive um momento de taxa de juros altas, o Brasil ainda não voltou a crescer conforme vinha crescendo nos últimos anos. Então a pergunta é nesse sentido. O cenário brasileiro econômico influencia diretamente no seu negócio lá no final do mês? Diretamente. Eu acho que dentro do meu mercado, não só é um espelho do que a gente vive no estado do Rio de Janeiro, como no Brasil. E vamos dar um exemplo de uma dona de casa que vai no mercado, numa feira. Antigamente, quando ela tinha um poder aquisitivo maior, que a gente vivia bons tempos, ela não só levava uma diversificada, mais frutas, mais legumes. Hoje ela tem que selecionar o que ela pode levar para casa ou não. Isso influencia diretamente no nosso negócio. Perfeito. E você aumentando vende... a cesta dela, diminuindo o carrinho de compras e tudo Tá. mais. E o teu negócio não atinge o consumidor final. Seu negócio atinge mercados. Meu negócio... Diretamente. Diretamente, mercados, feiras, fornecimentos. A gente está A gente é o meio de campo entre o produtor e o estabelecimento onde você faz as compras da sua casa, entendeu? A gente compra com os produtores, armazena e distribui para alguns estabelecimentos que vão repassar depois para o consumidor final. Entendi. Ainda nesse tema de Brasil, de política nacional, como é que realmente políticas públicas, decisões geopolíticas podem afetar o teu negócio, o que em nível nacional poderia favorecer o negócio do Júnior, poderia favorecer a venda dos seus produtos? Talvez uma taxa de juros menor, talvez uma flexibilização de leis trabalhistas. Queria ouvir de você. O que você espera que seja feito? São vários fatores que vão influenciando no meu negócio. Recentemente, a alta da gasolina influenciou demais, porque o estado do Rio de Janeiro não produz nem frutas nem legumes, né? O forte dele é hortaliças, que a gente não comercializa. O que ele produz de legumes e frutas é para venda local ali, não chega a ser para venda na Ceasa. Então, a alta da gasolina influencia demais. Teve essa guerra também na Rússia com os fertilizantes, que aí afeta diretamente o produtor, que indiretamente chega até a gente, entendeu? Então, são alguns fatores ali que chegam até o consumidor final depois. Muitas pessoas reclamam do preço, disso, daquilo, mas tem que também ver que tem muitos outros fatores que influenciam. Salomão, como é que o empresário ele tem que se preocupar com essas questões? Eu lembro uma vez, antes da gente iniciar a sociedade, que eu fui fazer uma reunião com o Júnior no Ceasa e, o Júnior tinha um carro bonito pra caramba. Aí eu falei, e aquele carrão e tal? Ele falou, botei na ponta do lápis, não faz sentido, é seguro, é IPVA, é multa, a cidade do Rio de Janeiro é cheio de limite de velocidade, pouca coisa, né? 60. Eu sempre tomo multas de 70 e pouco, aquelas multas pequenininhas que, enfim, a quantidade acaba doendo. E ele falou para mim, a sacada que eu tive é alugar o carro mensal, carro bacana, maneiro, mas que realmente não fazia para aquele seu momento de vida um carro tão luxuoso quanto aquele, né? Isso eu achei bastante interessante vindo de você. Eu acho que, na verdade, o empresário tem que estar botando todas as contas na ponta do lápis ali, porque senão não consegue fechar. Nessa época eu cheguei a alugar o carro, porque antes disso cheguei a ter 2 carros. Um para ir para o trabalho, porque é um horário meio fora do normal que a gente abraça lá,
e o outro para o lazer, que, digamos assim, né? Só que onde a gente vive também, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, porque as facilidades estão apertadas. Tá. Perfeito, Júnior. E agora, vamos começar a etapa que eu considero a principal, que é o título do podcast, né? A gente queria tratar de empreendedorismo, mas como que o empresário sofre aqui no Brasil tendo que gerir um negócio e todos os problemas que se derivam disso. Então, eu vou perguntar para você, totalmente honesto, e pode abrir para a gente o que você acha que te afeta mais, quais são as dores do seu negócio, o que a gente quer entender para ver como que a gente, dentro da nossa cultura jurídica, pode pensar em soluções que podem melhorar a vida do empresariado. Então, a palavra é tua, segue lá. Não, todo mundo costuma falar que o empresário no Brasil sofre muito, né? Desde impostos até a CLT, enfim. Mas eu costumo falar que o meu maior problema é a inadimplência, que até bastante casos com vocês, né? Acho que a crise que a gente vem vivendo, não só no Brasil como no Rio, o poder aquisitivo do pessoal tem diminuído bastante e como a nossa venda lá tem muito atacado e tem muito prazo, desde uma semana, fornecimento até 60 dias. Então, quando vai acontecer essa inadimplência, acumula pedidos nesse prazo, né? Ao longo desse tempo ali. Então, vamos supor aí, 60 dias, o cara comprando com você para você, depois de bastante tempo, descobrir que ele não vai pagar. Então, esse, para mim, é a minha maior dor hoje. A inadimplência. E o problema é que o empresário que está na outra ponta também, quem está vendendo, está passando pelos mesmos problemas que você. Exatamente. Então, em geral, é o mercado. A gente entende, né? Ciclo vicioso. Fornecimento de produtos e serviços funciona a prazo na maioria na maioria do negócio, dos negócios do Brasil. Por mais que você tente fazer um levantamento da pessoa, da empresa, é difícil. É difícil. E o empresário, ele quer vender porque ele tem na cabeça ali que, além de se tratar de um produto que tem um prazo de validade curto, né? Então, você quer vender para crescer, para faturar mais. Por outro lado, também você tem que estar sabendo para quem você vai vender, porque não adianta você vender, faturar e não receber. Não, com certeza. Isso é o principal, né? Pois é, dores, né? Dores do empresariado brasileiro, que foi o que motivou aqui o nosso podcast. Salomão, você sabe que horas que o Júnior acorda? 4 ou 4h30? 4 da manhã. 4 da manhã. Que resiliência. Inclusive, nas introduções eu ia falar da perseverança, da seriedade, dessa resiliência que você tem como empresário. Mas eu falo agora, não tem... Isso é um hábito que eu acho bacana. Eu acho legal também. Primeiro porque eu sou surfista, então se eu quiser pegar boas ondas, eu tenho que acordar cedo. Segundo que o ápice da testosterona masculina, do ânimo de você querer, a sua potência de agir, ela começa de manhã. E você entendeu isso muito bem, por uma questão de necessidade. Hoje o seu organismo já funciona muito melhor realmente de manhã do que à tarde, dá 2, 3 horas, você já está, já não deu para mim. É uma luta para você, uma coisa natural? Não, eu acho que eu aprendi a acordar esse horário. Mas eu tenho a facilidade também que eu gosto de acordar cedo. Eu gosto do dia, eu sou do dia, entendeu? Então, ajuda um pouco. Só que, todos os programas, tem muita coisa noturna aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, acaba dificultando você ter esse relógio certinho. Por exemplo, você quer assistir o teu time jogar, você vai terminar meia-noite, meia-noite e meia, ou se você for no estádio ainda, por exemplo, você vai quase não dormir. Então, isso afeta no dia seguinte no seu trabalho. Mas tem que ter um pouco de responsabilidade, um pouco de resiliência. E qual é o teu time? Essa pergunta foi necessária. Eu já sei. Vasco. O Vasco está jogando um horário meio estranho hoje em dia. Aí complica. Não, fica complicado mesmo. Joga sábado de manhã, né? Então, isso é um fator... imagina a produtividade né? Os horários são mais acessíveis. Isso é um fator bom. E vem cá, você se considera um cara metódico? Dizem que sim. Tá. Dizem... seus funcionários dizem que sim. Então, mais em casa, né? Mas eu sou um pouco perfeccionista. Então, não sei até que ponto diferencia o perfeccionismo no trabalho do metódico. Então, e o empresário eu acho que tem que ter isso também, porque senão ele entra numa zona de conforto. Isso de ser perfeccionista te traz uma certa incômodo
e você está sempre procurando melhorar, está sempre procurando aperfeiçoar. Isso eu acredito que seja o lado bom, né? Não, com certeza não. Nunca Deve ter o lado ruim também, mas... Esse cara aqui, ele costuma falar isso bastante. Nunca satisfeito. Pois tá sempre faminto, né? Querendo... Não, e nunca vai estar 100%. Isso é um... você tem que estar procurando atingir, mas nunca vai estar 100%. Por outro lado, eu escutei isso com o Rony, da Reserva, o criador da marca Reserva. E ele disse para mim, quando a gente começou a empresa, eu falei pro Salomão, e a gente gosta de repetir aqui no escritório, nasceu perfeito, nasceu tarde. Não existe um momento ideal para se começar um negócio, um sonho, uma caminhada. Vai ali com o que você tem. Consertar o avião voando. Exatamente. Foi um exemplo. Exemplo tanto esse aí. Eu não me sentiria confortável. Mas para empresário. Mas é mais ou menos assim. Mas, no fundo, a metáfora é perfeita. Entendi. Mais ou menos. Agora, vem cá. E a respeito... Teve um momento, você introduziu essa questão, né? A respeito do momento em que o pessoal com o profissional, com seu pai, as coisas começaram a se confundir. Salomão falou que vem uma ideia nova, vem um conservadorismo de fazer da maneira antiga ou a maneira moderna. Não, e nada tá certo ou errado. Eu acho que tudo no negócio você tem que testar. Tem que testar como funciona. Se a tua margem diminui, você vende mais, se ele chegou até ali, ele tem muitos pontos. Exatamente. Que não, isso favoráveis, sem dúvida, exatamente. Mas você tentar modernizar uma coisa que já está enraigada, ainda mais num ambiente que é pouco... vamos dizer assim, formal, né? Pouco formal o SEASA. Então, a gente entende como funciona, né? Essas questões todas. Eu vou dar um exemplo e passo bem para você falar de uma forma bem ampla. Por exemplo, a ideia de criar um Instagram para sua marca foi sua. Certamente, seu pai não ia ter esse tipo de preocupação. Porque, como penso, os clientes já são muito fiéis ao teu negócio, já tem aquela clientela, o teu cliente fala para o outro. Só que eu sempre pensei, eu particularmente gosto de Instagrams de amigos, que eu possa saber com o que ele trabalha. Do que se trata, né? Do que se trata. Então, qual foi o grande ensinamento que você tira dessa transição da modernidade num local que já não é um local dos mais modernos, né? A gente sabe, essa forma de venda é uma forma antiga, mas o costume é muito forte. E mudar uma filosofia de uma certa comunidade é muito complicado. Como é que foi essa mudança? O que você tirou de algo de positivo, de lição para a tua vida? Então, eu não falo só do Instagram, porque o Instagram eu acho que atinge o meu mercado, atinge meus clientes, mas não atinge tanto ainda. É bom que você tenha lá, se o cara procurar, vai achar a sua empresa, vai saber do que se trata, vai ter o contato, mas desde o Instagram ao site, ao e-mail, ao telefone, aos caminhões adesivados, entendeu? Nos nossos produtos tem um adesivo da empresa, então tudo isso vai linkando o consumidor final até você. Entendeu? E são melhores práticas de negócio que você trouxe de aprimoramento. Exato, de fora, exato. De aprender no mercado. Então. E o mundo hoje está se modernizando. Então, por mais que o SEASA esteja alguns passos atrás, alguma coisa tem que mudar também. É o que a gente tenta fazer lá hoje. Com certeza. E nosso papel aqui também, porque a gente tenta trazer essa cultura aqui como o advogado que está pensando, como a gente pode blindar o cliente, como a gente pode deixar dentro desse ambiente que é pouco formal, fazer com que as coisas fiquem mais seguras possíveis. E o primeiro que faz lá já sai na frente, né? A gente costuma falar assim, por mais que o pessoal de início estranhe de alguma forma, se for interno, teus funcionários podem estranhar de algum jeito ou alguma coisa, ou externo para os clientes ou fornecedores, mas sendo benéfico para ambos, todo mundo vai abraçar, todo mundo vai aderir. Eu sempre lembro da ideia que a gente teve aqui conversando sobre os problemas de inadimplência, dos processos judiciais, daquele aplicativo que a gente... É uma ideia que a gente ainda tem que botar na prática. Um aplicativo que faça alguém que consiga programar isso aí. Um alerta. Para que, olha, esse aqui não vende para esse aqui não, que é caloteiro, esse é um 71. E conseguir ter... A ideia é que tivesse um sinal verde, amarelo e vermelho. Sim, uma coisa bem intuitiva para o empresário olhar, mesmo que seja um empresário humilde no SEASA, ele olha, não, vermelho eu não vou, amarelo tem que ter minhas preocupações, não, verde tá tranquilo. É verdade. Mas a gente depois tira no papel, tem muita coisa aí para andar. Não, faz total sentido. Ia ser bacana. E a gente acabou falando de uma forma indireta de originalidade.
a gente tenta aqui no escritório ter um quê de diferenciação. E o podcast, ele vem nesse sentido. A gente vê muitos podcasts muito bacanas de escritório de advocacia, só que a gente vê muito mais advogados entrevistando os outros advogados. Eu adoro, sobretudo os americanos, que eu acho que eles fogem bastante ali do comum. Esse formato, o advogado tentando entender a vida do empresário, as suas dores, a sua rotina. rotina. Até aproxima, né? Não, totalmente. Sim. A ideia também é essa. Também é uma dessas propostas. E aí, o que eu te pergunto é o seguinte, Júnior. O que o teu negócio tem de diferente? Ou seja, por que eu vou escolher fazer negócio com as empresas do Júnior ao invés de ir para o concorrente? É uma boa pergunta, realmente. Já me fizeram. Mas eu acredito que seja no atendimento, até por isso que eu tenho que estar lá todos os dias no operacional também, eu fico muito preso no operacional, não só meu, tanto meu quanto dos outros vendedores. Eu acho que é mais isso mesmo, o atendimento, o você agradar o seu cliente, porque às vezes um mercado que está comprando com você não está tendo relação diretamente com o dono do mercado, às vezes é com o comprador. Você tem que saber lidar, você tem que saber falar o linguajar dele e do dono também, entendeu? Então, acho que isso tudo que envolve é o coração da negociação ali. Porque não adianta você só ter um produto diferente, só ter um preço acessível. Eu acho que como que você vai tratar o negócio. E todo dia é um dia lá, todo dia é muito diferente do outro. Por isso que a gente fala, acaba o dia de hoje, não importa se você teve lucro, se teve prejuízo, se ficou no 0 a 0, acabou, fecha a cortina, que amanhã é um novo dia, um novo começo, entendeu? É quase místico, né? Uma coisa meio espiritual, mas com certeza, isso faz parte da vida de empresário. É um produto que é comestível e que a banana, principalmente, que é o maior forte lá da loja, vira muito rápido, né? Então, a gente coloca um preço e aí, certo tempo depois, tu tem que ter um jogo de cintura para abrir a praça, que a gente fala. E se for o caso de você vender abaixo do preço que você comprou, você tem que Explica pra gente abrir a praça. Eu gostei desse termo. Explica mais ou menos. Reduzir tuas margens. Reduzir as margens e ali você tem mais ou menos a clientela, a gente nomeia de A, B e C. O A é aquele cliente fiel que você sabe que vai estar na loja, que vai estar todo dia, que tem a preocupação maior com ele e tudo mais. O B é o cliente que ele meio que fica um pouco em cima do muro. Tem dia que ele aparece, tem dia que ele não aparece. Entendeu? Falando bem diretamente. São compras esporádicas. É o cara que está atrás só de preço, cara, de oportunidade. Que ele está certo, ele não está errado, entendeu? Só que a gente tem que olhar o nosso lado também. Se você tem que uma oferta limitada naquele dia, você vai dar prioridade para quem? Para o A, para o B ou para o C? Com certeza. Entendeu? Só para o A. É mais ou menos esse caminho aí. Entendeu? Você tocou num ponto bacana que eu realmente não tinha conhecimento disso, do quão importante é o atendimento no seu negócio. Porque, volto a te dizer, o teu business é tão essencial, você trabalha com a base ali da pirâmide, que de fora eu imagino uma coisa mais orgânica, que não precise talvez de tanto marketing, de tanto atendimento. Aí vem você e fala, as pessoas precisam me ver, tanto o meu cliente, talvez, quanto o meu funcionário, para que eles possam saber quem é o líder, como é que o líder trabalha, como é que o líder pensa, como é que o líder motiva. E aqui no escritório também a gente tem essas reflexões de melhor atendimento, de responder rápido. A gente teve uma reunião muito bacana ontem e teve um momento que eu falei assim para um cliente, a gente não promete resultado. É estranho, não é da nossa filosofia prometer resultado. Mas a gente pode prometer 3 coisas, que é a melhor técnica, que vai da parte da técnica processual, você saber falar, você saber escrever, você saber se portar. Atendimento, que é você estar disponível, e estar disponível é estar disponível. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E o terceiro, que é o que a gente tem mais dificuldade hoje em dia, especificamente para essa demanda com esse cliente, é a eficiência. Sobretudo quando a gente fala de processo judicial e até um pouco a tua realidade, né? A tua realidade do contencioso aqui. A eficiência no processo não depende unicamente do advogado.
depende dos servidores que vão responder naquela comarca, de um juiz, de uma juíza atenta, às vezes do Ministério Público, às vezes do próprio réu, que em certas situações pode omitir patrimônio. Então, a eficiência em um processo talvez seja o maior desafio dessa tríade. Mas eu queria falar de atendimento, sabe? O quão importante é esse atendimento para clientes e para funcionários. Como é que você se vê como líder? Você se vê um líder amigo? Você se vê um líder motivador, tipo um Renato Gaúcho, um cara mais técnico, tipo Mourinho, falando de futebol, que eu sei que você gosta e entende pra caramba. Como é que você... Se você fosse um técnico de futebol, quem que você seria? Papai Joel. Papai Joel, old school. Não, eu acho que a questão do atendimento, que a gente até falou de inovação, de modernidade e tudo mais, cara, um tempo atrás a gente ficava com a caneta ali na orelha, uma pranchetinha na mão, igual um padeiro, e o cliente vinha até a tua porta todo dia, passava o pedido, anotava, você mostrava a mercadoria para ele e tudo mais. E aí veio a questão do Nextel, há um tempo atrás, hoje em dia muito WhatsApp. Então, pô, você tem que não só estar atendendo o cara, mas tentando aproximar ele. Agora, quanto a líder, cara, eu não sei denominar não, mas é porque, assim, eu tento demandar ali, delegando para uns e outros, para tirar um pouco de mim, mas eu ainda não consegui, então eu fico muito sobrecarregado. Então, confesso que eu ainda estou um pouco estressado no trabalho, confesso. Eu vou reformular. Qual a sua característica mais vibrante como líder? E aqui, sem falsa modéstia, por favor, para que a gente está trocando. Cara, eu acho que isso é a minha visão, né? Obviamente. Sim. Eu acho que é você mostrar para os teus subordinados, para os seus funcionários, né? Para as pessoas que estão próximas de você, que você entende do assunto, que você sabe o que você está fazendo. Eu acho que é a melhor resposta que você pode dar. Às vezes você pode conduzir de uma forma errada, ou ser um pouco mais ríspido, ou não tá elogiando o funcionário que merece e tudo mais, mas você mostrar e eles querendo, eles vão te acompanhar e vão evoluir junto com você, acho que é a melhor resposta que você pode estar dando para eles. Que é ter a técnica. Você tirou as palavras da minha boca. No fundo, é uma mescla de técnica e experiência. A experiência que você traz não só sua, mas do seu pai, de 50 anos de negócio, a experiência do seu convívio ali, 10, 15 anos ali trabalhando, e a técnica do que você aprendeu aquilo ali. Eu falei desses momentos de briga ali, de conflitos, né, no caso. Chegou a ser brigas também, com meu pai, cara. E hoje em dia eu até sinto falta, porque eu, com 33 anos tocando a empresa, que eu não sou o dono da verdade. Então, qualquer coisa que eu esteja falando ali é a verdade e a verdade única. E alguns funcionários ainda não têm, por mais que tenham acesso direto comigo, eles ficam com certo receio de chegar até mim e falar, pô, você errou aqui, você poderia fazer assim, você poderia fazer assado. Eu dou liberdade, mas eu acho que eles ainda ficam com um certo pé atrás. Então, eu sinto falta de alguém chegar e falar assim, você errou aqui, você errou ali, igual tinha antes, o meu coroa falando ali, você poderia fazer assim, você poderia fazer desse jeito. Eu acho que eu sinto falta disso hoje em dia. Legal. Eu lembro um diálogo de Suits, a série, eu não vi tudo, mas em certo momento... Perdeu nada não, o final é meio chato. Né? Eu achei meio boring, assim. Você chegou a ver? Sim. Tudo? Não, tudo não. Eu também achei o final chato. Caraca. Foi até a oitava. Eu nem sei onde eu parei, nem sei até onde foi. Bom, Guilherme, então me corrija se eu estiver errado. Tem um diálogo entre o Harvey e o Lewis, que o Harvey, ele fala pro Lewis, olha, só as pessoas fazem coisas, seja pela premiação, pelo que elas vão ganhar em troca, seja pela sanção, pelo medo de perder, a oportunidade que vai embora. E aí, quando o Júnior, ele fala, eu acho que o meu funcionário ainda tem um certo receio de falar onde foi que... Alguns, né? Onde foi que eu me equivoquei, aonde que eu posso ser melhor. Não sei, talvez... Estou falando aqui para você, mas uma coisa que a gente pode pensar aqui no nosso escritório também. Porque a hierarquia sempre vai existir. Mas... Não pode ser autoritária, né? Sim, jamais. Ditadora. Se a gente
premiar a pessoa que nos dá um feedback justificado. Olha, naquele dia talvez você foi um pouco mais ríspido comigo. Não só o Naquela feedback, estratégia eu da acho. petição. Feedback é uma solução que não foi esperado por você. Eu acho que Não, isso eu acho importantíssimo. Acho que mais que isso, a pessoa vê teu negócio, vê uma coisa que você não viu e tá ali tentando te ajudar. ele Isso vê eu o acho problema, muito traz o problema até você e do outro lado ele traz também uma solução. Se você vai importantíssimo, aderir isso é àquela solução ou não, É claro. cabe a você, mas Porque acho a legal pessoa isso. que só chega, olha, explodiu É, aqui, exatamente, fazer é. o quê? Não, vamos resolver como? Eu acho que nós, como empresários, a gente tem que fomentar esse feedback mais horizontal, sabe? E com certas premiações nesse sentido. Olha, se você me der um feedback justificado, apontar o dia, o caso, a maneira que eu poderia ser melhor, você vai ganhar um prêmio. Isso aí. 20 Trimax. Eu ia querer. Eu ia fazer. Eu ia caprichar. Mas, enfim. Uma forma de motivar também, né? Né? Eu acho que é nesse sentido. Você falou uma palavrinha, estresse. Você falou de estresse e tal. E hoje em dia, burnout é um problema da nossa geração. Eu fiquei muito preocupado. Problemas psicológicos em geral, né? Tem... A banana ajuda no estresse. aproveitando. Banana ajuda no estresse? Como é que é? É um dos pontos positivos dela, né? Tem que cálcio, legal, tudo mais, legal. mas ajuda no estresse. É verdade que a banana é a fruta da felicidade? Eu acredito que sim. É. É a fruta mais consumida. Por causa do potássio, né? Esse é um Quantas bom bananas vendedor, é bom demais. Vai falar mal da banana. Não, a questão da cãibra é até por isso que tem banana nas corridas, né? Nas maratonas e tudo mais. Eles costumam botar banana ali para o atleta se Podia ter um alimentar Gatorade de e banana, evita. né, cara? Imagina, Gatorade de banana, né? Já vai dar Pode ser aquele... os gostos exóticos. Cachaçinha de banana é melhor. Mas em relação ao estresse, como é que você... O estresse é inevitável, né? A maneira... O que importa, tem uma frase até do Guilherme, o que importa é como você recebe o problema que vem e não como o problema é em sua essência. Como é que você faz para gerir a ansiedade / estresse? Você tem alguma técnica? Você vai lá, malha igual um louco, Então. liga para um amigo, toma um chopp? Eu sinto uma diferença brutante quando a minha vida pessoal, pós-trabalho, está de uma forma e quando ela está de outra, influenciando diretamente no estresse no trabalho. Se você está fazendo atividade e se alimentando bem, eu estou mais tranquilo no trabalho. Se não, eu acabo trazendo esse estresse para a vida pessoal, descontando na ansiedade, na comida, deixando de fazer aquele atividade looping, física. né? O trabalho eterno. te estressa, você Exato. não consegue seguir uma rotina, o trabalho te estressa, você vai seguindo Cara, é a esse batata. looping. Chega no outro dia mais estressado, mais cansado, dorme pior. Enfim, cara, vai... Aquelas coisas, né? Ninguém é especialista em alguma coisa que ela não faz todo dia, né? O importante é constância, o importante é a gente tentar... Não, mas você tem que conhecer também teu corpo, entendeu? Claro. Eu que sou ativo, eu que gosto de estar praticando uma atividade física. Você está acumulando isso dentro de você, uma hora você vai ter que colocar para fora. E aí, no momento de estresse, você acaba colocando ali no trabalho. E é a pior forma. E agora é o quê? Corridinha, musculação, tá fazendo o quê? Peladinha. Pelada, legal. Tá brincando? Futebol. Peladinha. Voltou a jogar bola? Achei que você tivesse Larguei não. Ah, tá bom. Depois Diminuiu você... um pouco, mas... Mas lá no BNDES, aquele campo Não, no maravilhoso? Marino. No Marino, Que é um no clube. excelente campo também. Terças e quartas. Bom, deve ter vaga ali para um zagueiro, né? Você jogar algum tempo, tá sentindo falta. Tem jogado futebol ali. Bom, mas enfim, meu caro, a gente falou de passado, né, da história do teu negócio, a gente falou de presente e agora trabalhando um pouco no futuro. Você também é um cara que gosta de podcast e em algum dos muitos podcasts que eu assisti, esses super empresários, eles sempre falam em deixar um legado. Que as pessoas que estão vindo abaixo de mim, seja da minha família, meus amigos, meus fãs, como é que eles vão ver o que eu deixei, o que eu construí? Às vezes a gente fala de deixar um legado, é uma coisa só pra gente muito grande, mas todas as pessoas têm um legado. Às vezes é uma frase que você deixa, às vezes é um olhar que você deixa, é um presente, é um empenho. Qual legado que você gostaria
de deixar para aqueles que te cercam? Sua família, sua namorada, seus amigos, seus funcionários? Cara, então, eu costumo falar, né? Um dos meus sonhos é ter uma boa realização profissional. Mas em questão de legado mesmo, eu acredito que, dando orgulho do empresário que eu sou para os meus pais, eu estaria satisfeito. Porque época de escola e tudo mais, eu dei um belo de um trabalho, quem me conhece sabe. Enfim, cara, e aí a gente se dedicando, hoje em dia, procurando melhorar, aperfeiçoar, trabalhando, estudando sempre, a gente é um eterno aprendizado. Sim. Eu acho que seria um legado, seria esse. Os teus pais terem orgulho do que você construiu, do que você se tornou, o que você fez até esse ponto. Legal. E aí, a gente agora vamos seguir um pouquinho. Aí, a gente tem uma frase nossa. Essa é uma frase nossa e a gente quer que nossa, sim. De quem? Do escritório? Do escritório, minha, do Lapório e do Guilherme. A gente sempre fala o seguinte, pensar mediano, pensar pequeno, pensar grande, dá o mesmo trabalho. A gente fala isso em reunião aqui quando você tá também. Então, olha só, a gente quer que você dê uma perspectiva, mas pensando grande. Onde é que você quer estar daqui a 5 anos? Onde é que você quer estar daqui a 10 anos? E onde é que você quer estar daqui a 20 anos? E 20 anos pode ser, sei lá, em Aruba, pode estar em Itacaré, sei lá. Pensa aí, fala aí, mas uma coisa pensando grande. E específico, né? Não, então, deixa relacionado ao negócio. Claro. Desde que eu comecei a trabalhar lá, lendo livro e estudando sobre, eu, né, no caso, sempre pensei em tratar metas, né? E traçar metas. E todas as metas que eu coloquei a médio prazo, que eu coloco ali em 3, 5 anos, pelo meu trabalho ser muito dinâmico, todas elas foram pro outro lado, pro outro caminho. Legal. E eu gosto hoje de fazer metas a curto prazo de 3 meses. Por exemplo, hoje eu já estou fazendo no final do ano e como eu quero o ano que vem e por aí vai. Mas uma meta a longo prazo, já que vocês estão me perguntando, lá na frente mesmo, quando eu tiver prestes a me aposentar, tá vendendo a empresa para um fundo, para alguma coisa que vai continuar ela crescendo, melhorando e tocando o negócio. É o seu legado também, né? Porque bem ou mal você está eternizando a marca, né? Não, exatamente. E se você quer crescer, eu acredito nisso, né? Ninguém cresce sozinho. E aí as pessoas lá dentro da empresa que estão acreditando na ideia dela estão crescendo junto. Uma hora que você vai sair do barco, você não vai ser mais o piloto, os outros vão continuar ali e vão continuar remando junto, entendeu? Então eu queria dar continuidade, por mais que eu não esteja ali, mas alguém tocando sim, bem, né? Sim. Interessante. Acho que no fundo seria interessante. Pô, muito legal você ter essa visão de 20 anos, até porque isso não é costume do brasileiro. O brasileiro tem uma fama de ser um tanto quanto imediatista, né? Diferentemente do povo oriental, sabe? Não, confesso que eu sou um pouco também. O quê? Imediatista. Não, todo mundo é. O ordinário não, porque a gente está pensando quase que utopicamente, né? Onde o negócio vai chegar, onde você gostaria que o negócio vai chegar. Aí, tem ideia de franquia, de vender, de um fundo comprar, tem várias ideias. Porque o trabalho ali é muito dinâmico, entendeu? Então, eu fazer meta para 3 anos, pode ser que eu cumpra ali, pode ser que eu atinja essa meta, mas pode ser que o trabalho foque em outra coisa e acabe... Isso que eu ia falar, você pode aumentar a cadeia, né? De repente, você está numa parte ali do negócio, aí você, vou para produção, vou para o mercado, vou para os dois lados. Meu pai, no caso, já foi produtor de banana. É uma época que eu cheguei a pensar em ter a produção, sou que aí eu abri o leque de outras frutas. Então, cara, você não ia dar conta daquilo ali também. Entendeu? Então, se você traz a meta, daqui a 3 anos eu vou virar produtor também, para encurtar a cadeia. Só que daqui a 3 anos você abraçou mais outras frutas, você não vai conseguir dar conta, entendeu? Mais ou menos isso que eu queria dizer. Eu entendi ali dentro do dilema que você deve ter pensado no momento, assim, ou diversifico e fico no negócio que eu conheço e sou especialista, ou vou para um que, apesar de eu ter um histórico, apesar de ser na mesma cadeia, eu tenho um histórico, mas que eu vou ter que reaprender como funciona, né? A parte toda de produção ou a parte de mercado. Então, eu acho interessante. No fundo, eu acho que foi uma boa decisão. Eu falo também que eu sou especialista... Bom, eu entendo alguma coisa ali do comércio, né? Meu pai, que quando começou lá atrás, ele entende realmente de bananas, de plantação, da produção.
Você vai no interior com ele, você entra dentro de uma roça, ele pega a terra ali, faz assim e fala, isso daqui daria um belo bananal. Legal. E eu olho aquilo ali, não tô entendendo nada, entendeu? Não sei por que ele falou isso, entendeu? Aí você viaja de carro com ele, ele fala, aqui daria, aqui não, aqui é péssimo, aqui é bom. Legal. E aí você vai, o cara entende mesmo. É que o tipo de empresário, né, conhece desde o início ali da plantação da banana. Foi onde tudo começou, né? Até o final. E o seu negócio, Júnior, ele tem uma coisa que o nosso não tem. Que, enfim, dores e delícia, né, de trabalhar com o que trabalha. Equity. Você tem a possibilidade de vender o seu negócio. É muito complicado. Vou vender a Lapor Salomão Queiroz. Por quê? Porque o nosso negócio é muito personalíssimo. As pessoas querem falar com Lapor, querem falar com Salomão, querem falar com Queiroz, os sócios que dão o nome ao escritório. E isso de você poder vender a sua empresa estruturada, dando frutos, perdão do trocadilho, mas frutos na forma figurada, de abrir novas lojas, novos produtos, novas possibilidades de comercializar. Isso eu acho incrível, porque da mesma forma que eu me orgulho da advocacia ainda ter muito essa questão da coisa pessoal, né? Como você fala, Lapor, Salomão Queiroz, preciso ir aí para conversar com vocês. A gente até dá uns spoilers por áudios longos. Bem longos. Bem longos, né? Mas eu escuto todos, eu adoro. Eu mando muito áudio, mas eu também escuto todos, adoro. Velocidade 2x. 2x, claro. Acelerado. Então, é isso, eu acho... É uma forma bela de você pensar o seu negócio, de você projetar, né? Vender, e talvez seja a celebração de um ciclo, porque tudo tem início, meio e fim. Até pegando um exemplo da doutrina católica, o que é a missa do sétimo dia? É a liturgia de que a pessoa, né, ela já se despediu desse plano, sem entrar aqui no mérito do que acontece, mas pelo menos no catolicismo a gente tem esse fim, né, decretado. E eu achei bem legal assim, você ter essa meta a longo prazo. Assim, não sei se eu cheguei a falar com vocês já, mas hoje eu estou com 3 empresas. Essa empresa que eu toco, que começou com meu pai, ela é banana e mais um produto, né? Que no caso é manga. E eu tinha um outro vendedor que começou trabalhando lá com outras frutas, no caso maçã, pera, kiwi e tudo mais. Ele toca toda a operação. E aí a gente pegou um lugar, um espaço a mais lá dentro do Ceasa, e aí sim ele é meu sócio. Porque não fazia sentido, o cara faz... Fala das marcas aí, fala os nomes. É o Grupo Vitória, né? Isso aí vai Vitória, Vitifruta e Vitipiranga. Legal. Aí não faz, o cara tocava toda a operação, ele que compra a fruta, ele que vende, ele que cobra, ele que faz tudo. Não faz sentido o cara não ter uma certa porcentagem ali dessa empresa, entendeu? É um ganha-ganha. Um ganha-ganha, exato. Perfeito. E os vendedores são comissados também. Sim. E por que o nome é Vitória? Então, meu pai, quando nasceu no interior do Espírito Santo, ele nasceu no interior do Espírito Santo, ele é lá de Vitória, obviamente. E aí, quando ele veio para cá, ele criou a primeira empresa, o nome foi Araponga, que é um pássaro, que tinha muito lá no sítio onde ele nasceu, enfim. Legal. E aí, depois que ele teve que mudar, porque ele abriu sociedade, ele chegou a ter loja no Ceasa do Rio, Vitória, Minas e São Paulo. Aí ele mais 2 sócios, fora a produção lá no norte de Minas. E aí o nome veio para Banana Vitória, que é, obviamente, fazendo referência onde ele nasceu, Vitória. Só que aí depois de um tempo, até com a consultoria ajudando lá na empresa, a gente viu que não faria muito sentido permanecer Banana Vitória, já que o leque era muito maior do que banana. E a gente mudou para Vitória. Ainda tem muita gente que fala Banana Vitória pelo vício e tudo mais. Sim. A gente chama de a gente está tentando. É um trabalhozinho de formiguinha. Eu acho muito bonito. É construção de marca, né? Exato. Reconstrução. É basicamente você pegar um navio e tentar virar ele. Aí você tem que girar. Você gira ali o volante, né? Nem sei se é volante. Eu vou dar um exemplo. Você gira o volante. Até ele mudar de direção e demora 2 dias. Aquele McDonald's que a gente frequentou bastante da Barra da Tijuca, né? Sobretudo em horários. Pouco ortodoxo. O McNight. Esse McNight aqui, ele não tem mais escrito McDonald's. Tá escrito Mac, né?
salvo engano. Uma né? brincadeira Não, mas eu demais. acho que é uma questão de também mudança de marca. Eu acho que a gente já tá indo pra... Já tô viajando muito, né? Viajando muito. Não, é coisa que a gente não entende. É verdade, mas Não é área de ninguém. Fala besteira. Deixa pro próximo podcast. isso. Mas realmente existem marcas que quiseram mudar de nome e não conseguiram porque já consolidaram tanto o seu público. Em algum momento talvez a gente lembre de exemplos. Não, tem os exemplos bons, né? Teve aquela marca que era Colinos, da pasta de dente, né? Que virou Sorriso, se eu não me engano. Aí ele mudaram por questão de CAD, né? Aí, em determinado momento, foi autorizado voltar a Colinos. Hoje em dia, ninguém lembra mais da Colinos. A Sorriso vende muito mais. Eu nem sei se continuam produzindo. Cara, pra você, mas, basicamente, é isso aí. Falei resumidamente. Não vamos falar de idade aqui, porque eu não lembro disso. Não, Que nem bom. é bom falar. Isso deve ter sido, sei lá, uns 30 anos atrás. Dudu é um pouquinho mais velho que a gente, mas pouca coisa. Júnior, uma coisa que eu queria perguntar para você, né? Perguntei a respeito da sua característica como líder, mas dentre o rol de atividades que você tem no seu dia a dia, fala uma ou duas que você acha legal. O adjetivo pode parecer também infantil, legal, tal, mas o que é legal das suas atividades diárias? Resumidamente, você gosta de fazer lá. Cara, sim. eu acho que a principal mesmo é a dinâmica diária do SEASA. Que você chega num dia com algumas metas ali, algumas ações pré-definidas e de uma hora para outra são totalmente focam para outro lado. Vou te dar um exemplo. Sexta-feira é um dia bom de venda lá. Você chega e começa a chover, já muda tudo. Porque feirante não vai para feira, carro de som também evitam sair e tudo mais. Então, o varejo é muito menor do que o esperado. Então, se você selecionou uma certa mercadoria para o varejo, você tem que dar direção para o... por exemplo, né? Belo exemplo. Isso causa um estresse, causa uma dor de cabeça ali no momento. Mas é bom que não... Por mais que eu tenha uma rotina de sair de casa, ir para o trabalho, depois fazer uma atividade e tudo mais, o trabalho nunca é sempre a mesma coisa. Sempre tem uma dinâmica bem diferente mesmo. Tanto da direção do operacional, quanto aos funcionários, um problema diferente e tudo mais. As cargas, eu costumo falar também que a gente não trabalha com produto industrializado. Então, não é igual... sei lá, sem fazer merchan, mas já fazendo. Você compra uma Dreamunk, uma Ale, você sabe como é que ela vai chegar, como é que é o gosto dela e tudo mais. Lá não, se eu liguei para um produtor, combinei uma coisa e chegou outra, ou chegou outra porque ele mandou sem olhar, porque embalaram diferente, ou porque aconteceu do caminhão se acidentar, bateu, enfim. Mas de um jeito ou de outro, até pela parceria com o produtor, você tem que dar um jeito de sair com essa mercadoria. A gente chama de desovar, né? Então, é uma dinâmica diferente. Você imaginou comprar essa mercadoria e colocar para certos clientes em determinado dia, que você compra, vou dar um exemplo, hoje é sexta-feira, eu já estou com a minha programação da semana inteira fechada, semana que vem. Então, a mercadoria que vai carregar na quarta é para chegar na quinta para eu vender ela amarela no sábado. Entendeu? Então, se acontecer alguma coisa com essa mercadoria, no sábado eu não tenho ela para esses clientes. Então, ou eu tenho que abrir e comprar na concorrência, ou tem que botar um outro produto nesse lugar. Então, essa dinâmica até por isso que faz tão necessário eu estar lá, porque até agora eu não tenho substituto. Coisa, né? E não tem essa cabeça pensante ali desses fatos, desses acontecidos. Em bom português, você gosta de matar um leão por dia. Mais ou menos isso. Essa é a metáfora que fala um pouco do dinamismo, né, cara? Empreender dinamismo. E às vezes... talvez mercado financeiro, advogado, às vezes eu não fico tanto tempo lá no trabalho, de chegar, tem vezes que sim, tem vezes que não, de trabalhar 12, 14, 15 horas, virar à noite e tudo mais. Às vezes é 8, 6, 10, 12 também, enfim. Mas é muito, muito intenso. Até porque a maioria da mão de obra é uma mão de obra precária, né? A gente falou aqui meio informal também. Então te suga muito, te deixa desgastado, entendeu? É aquela necessidade de tomar decisões estratégicas em pouco tempo. Em pouco tempo e repetidamente. Não, é isso, impressionante. Entendeu? Júnior, mão de obra precária, meio informal. Eu me recordo uma vez que a gente estava voltando para casa do SEASA
e você confessou pra mim, olha lá, porra, eu sinto falta de um ambiente mais intelectualizado, por assim dizer, um ambiente mais desafiador desse ponto de vista. Culto também, né? Mais culto, por assim dizer, né? Sem depreciar nem nada, mas... E aí, poucos meses depois, você foi fazer uma imersão bacana pra caramba, acho que foi em São Paulo, né? Que foram 7 dias, e isso é muito bacana, né? Pra fomentar a admiração do empresário, a gente vê, pô, ele tá correndo atrás, foi uma experiência que foi um investimento, não foi um produto barato, você investiu ali para esperar um resultado. E aí, nesse contexto todo, o que ultimamente você tem visto, você tem lido, você tem escutado, desde filme, uma coisa que te chamou a atenção, uma entrevista, que você pescou e falou, pô, tá aí, isso pode me dar um gatilho bacana para um negócio, uma nova ideia, para um novo sócio, uma nova forma de liderar. O que você... Então, eu costumo falar que a gente está em constante evolução, entendeu? E aí eu procuro fazer esses cursos e também fora do ambiente de trabalho, fazer reuniões, sair para tomar um chopp com os amigos para estar conversando sobre os negócios. Até estava conversando com meu primo, vocês conhecem, o Marcos, para a gente fazer umas reuniões quinzenal ou mensal na casa de alguém e cada um abrir sobre o seu negócio, para a gente ter uma conversa bem informal, bem relaxada, e eu acho que isso vai servir de aprendizado para todos. Sabe? É a ideia desse podcast aqui, o Marquinho a gente vai chamar também. Uma confraria, o Marcão vai ser chamado, hein? A ideia é essa. Lembra que eu dei um livro pro Marcão? Hã? No teu aniversário, Lembro. Comprei Demorou um livro. tempo, né? Para entregar. Eu tava no Sudamérica, eu vi uma venda de... Eu não posso ver lugar que vende livro, que eu fico maluco, quero comprar tudo. Aí eu vi lá, receitas de hambúrguer. E aí, fala de hambúrguer, a gente já pensa no Marcão, aí comprei pra ele. E aí ele, pô, que legal, lembra de mim e tal. Cara, você estava falando de livro, era uma coisa que eu não tinha muito costume de estar fazendo, de estar lendo. Hoje em dia eu tento aprimorar cada vez mais. Um livro que eu estou lendo agora é do Netflix. Poxa, tem muita coisa para o empresário. Legal, cada capítulo é como se fosse uma tarefa diferente. E aí tem alguns CEOs dando exemplos de como fariam em determinada coisa. Por exemplo, tem um capítulo lá que fala qual é a melhor forma de remunerar. O maior salário que esse determinado funcionário ganharia na praça ou remuneração. O que é o mais correto? Na visão dele, é o maior salário. Na minha, por exemplo, já é remuneração, até para o meu negócio. A participação, né? Como ele participa em obter riqueza. Exato. Por exemplo, um vendedor ganhar X ou ganhar em cima da venda dele. Entendeu? Ele expõe lá as opiniões dele e tudo mais e faz um exercício com uma entrevista com outro empresário. É bem legal mesmo. Maneiro. Pô, bacana. Uma boa recomendação aí para todos aqui que podem estar ouvindo. E filme? Qual o último filme ou série que mexeu contigo? Não precisa ser ligado ao empreendedorismo, que aí a gente... Acho que foi o último. Pra pegar? Gostou? Bastante. Viu também? Vale a pena? Ainda mais no cinema. Filmaço, cara. Não, vale a pena no cinema. E esse costume de... Acho que é o cinema... A Netflix... Acho que ocupou um pouquinho o espaço do cinema. Eu tava... pocão, né? Eu ainda gosto. Eu gosto de ir no cinema. Mas... Tem pessoas que falam que vai acabar, mas eu não acredito. Não. Eu também. Tem um amigo nosso em comum, que você até conhece, em off a gente fala. Tá no grupo dos nossos amigos mais antigos. Você vai saber quem, mas não vou falar. Que ele orgulhosamente falou, ele tá solteiro há uns 2 anos. Ele é fortão e tal, babinho. E tô matutando aqui, não pode ser. Aí ele falou orgulhosamente, olha, eu não vou ao cinema desde que eu me separei da... Não, mas tem gente que tem o costume de dia de semana mesmo, sozinho. Acho legal, cara. Não, eu gosto de ver... Porque tem uns filmes assim, tipo... Não tem como levar, né? Vai ver umas nerdices, Star Wars, Avatar. Sim. Como é que tu vai levar alguém? Mas o caminho é bacana, né? Do cinema, você escolher a pipoca ali, ver a pipoca, o refrigerante, aí você entra no lugar, ver o trailer. Eu gosto dessa... Não, por mais que a Netflix tenha substituído um pouco, é muito bom também chegar em casa. No limite já, hein? Estamos no limite já. Vou deixar tu fechar aí os trabalhos. Maravilha. Apresentador. Meu caro, eu queria te perguntar... por fim,
talvez possa confundir um pouco tudo que a gente conversou, mas aquela metáfora do cavalo com a cenourinha, o que faz você... Eu sei que não é só a grana, entendeu? Para você, eu te conheço, você é meu amigo. Além, né? Grana é importante, evidente, mas além disso, o que faz você acordar cedo ali de segunda a sexta, fazer o que tem que ser feito? Porque uma coisa é a nossa motivação, outra coisa é disciplina. Disciplina é fácil, tem que ser feito. Você não acorda motivado todo dia, mas o teu lado metódico, o teu lado produtivo, ele tem que se sobressair em relação à sua motivação. Então, hoje, qual é o seu farol, sabe? Qual que é... Cara, então, quando eu estava ali naquela época de vestibular, eu nunca imaginei trabalhar onde eu trabalho. Sempre via a rotina do meu pai e o horário era até mais desgastante. Nunca imaginei. Só que foi uma coisa que aconteceu de ter ido para lá e eu aprendi a gostar daquilo. Aprendi desde a remuneração até por você fazer funcionários crescerem junto contigo, você ver tua evolução, ver tua evolução profissional, ver a evolução da tua empresa, ver consolidando a sua marca, você tendo autoridade de um empresário para poder fazer o que dá na sua cabeça, obviamente pensada, né? Enfim, cara, eu acho que escutando os advogados. Escutando os advogados. Belo apontamento. Cara, o que me motiva é isso, cara. ver a constante evolução do que você está fazendo, do que você está construindo, do que você está consolidando ali no mercado. Acho bem legal. E é muito bom quando você ouve pessoas falando bem da sua empresa. Acho que isso é muito legal. Da gente você vai escutar sempre. Com a permissão do nosso sócio de família, o Guilherme Queiroz, eu acho que a relação do empresário com a sua própria empresa tem um quê no âmbito familiar, sabe? Eu, pelo menos, sinto isso. O escritório é uma coisa que eu preciso cuidar, preciso entregar, preciso me dedicar. E isso, ter esse mindset, influencia em tantos outros atos. E eu acho que no teu caso ainda mais, porque, né, a empresa é sua filha, você entende dessa forma, e ela surgiu para você da relação de pai e filho. Exato. É da família, né? Não, minha irmã chegou a trabalhar lá, minha mãe, todo mundo. Verdade. É bem familiar. Acho que um desafio para mim é tentar fazer essa transferência de familiar para profissional, os processos bem definidos, mas sem perder o glamour da coisa que nasceu com a família. Acho que é o maior desafio. Isso é uma coisa que foi até para fechar isso. Exatamente, é pra gente fechar. Meu caríssimo amigo, obrigado de coração pelo seu tempo, por agregar as pessoas que vão nos ver, que vão nos ouvir, que seja o primeiro de muitos. Temos um número aqui, a gente pretende atingir, a gente pretende ter a sua consistência. Foi a ordem do dia, no matter what, vamos fazer, vamos seguir, sabe? E vamos ter esse espaço democrático, de troca bacana, que a gente dá uma risada, fala algo sério. Foi mais fácil que pareceu, né? Não, no início foi um pouquinho difícil, mas depois saiu. Ninguém né? Depois correu bem. Tem que avisar pro público para botar um pouquinho depois ali, que aí a gente pegou o ritmo. Pedir uns cortes. Então tá bom. Estamos finalizando o primeiro episódio, As Dores do Empresário Brasileiro, da Lapor, Salomão e Queiroz Advogados. Em breve a gente se vê no episódio 2. Arrivederci. Valeu, pessoal. Um abraço. Boa noite a todos.